Olá, hoje é dia 26 de setembro de 2011. Eu sou Caio César e este é o terceiro episódio do Ainda Sem Nome. Comigo, direto de São Paulo, fala o Felipe Menren, vulgo Cabeça. E aí, Felipe? E aí, Caio, tudo bom? Tranquilo? Beleza. Bora lá para mais um episódio do Ainda Sem Nome? Quer explicar o porquê que a gente agora está se chamando Ainda Sem Nome? Uai, é um prazer dar essa explicação. Foi um presente que o Alexandre Stanislau, sócio da Bolt, deu pra gente. O nome, uma logomarca, uma identidade visual, né, Caio? Pra gente não causar problema com os nossos amigos designers. Mas ele ouviu os dois podcasts, gostou muito e resolveu nos presentear com essa marca e com esse nome, de Ainda Sem Nome. É isso aí. O Alexandre é uma das pessoas que a gente tem que agradecer. Junto dele, o Michel, o Helder, que colaboraram já com feedback desde a primeira edição e a gente esqueceu de falar na edição passada. E mais uma pancada de gente que colaborou dando seus feedbacks no segundo episódio. Tem o Bruno, o Narcélio, quem mais? O Thiago Micheri, o Rodrigo Diniz. Sim, o Amarante, o próprio Alexandre Stanislau, o Rodrigo Medeiros. De volta da tumba, né? Do túmulo. Do limbo. O Júlio, o Getúlio, Leandro, o Luiz Carlos e Camila Cassiano. Exatamente. A todos vocês o nosso agradecimento e continuem colaborando. A gente está aqui botando a cara a tapa para que um diálogo comece a ser construído, para que a gente, sei lá, de alguma forma discuta e melhore um pouquinho o que a gente faz em comunicação digital em Minas Gerais e no Brasil, porque não, quiçá, no mundo e no universo. Muito bom, cara, gostei. Um tópico que eu acho legal a gente começar falando foi que o Amarante, no episódio anterior, ele sugeriu que a gente fizesse a diferenciação entre produtoras e agências. Isso. E eu confesso que eu tive que pensar um pouco para tentar chegar nessa definição de produtoras e agências, mas eu acho, igual a gente estava conversando antes do programa começar, talvez seja uma questão meramente de nomenclatura, né? Para nós, como é um podcast de comunicação digital, agência só pode ser agência online, né? E produtora, quando a gente se refere a produtora, a gente também está falando de produtora de web ou de produtos web. Eu acho que, salvo o contrário, a gente vai estar sempre se referenciando a agências digitais. Quando for um caso específico, a gente vai estar falando de agências offline, né? Aí a gente se refere ou a gente especifica, né? Mas, via de regra, a gente está falando de agência online. Então, a realidade também que a gente vive é a realidade de agência online. Eu não tenho experiência de ser funcionário de agências de publicidade ou de comunicação de mídias tradicionais ou offline. A minha realidade vem de agências online. Então eu vou estar sempre falando disso, né? A nossa vivência, eu imagino que a sua também, né? Você se relaciona com agências chamadas offline agora como cliente, né? Como cliente, embora eu tenha uma experiência, minha última experiência em agência, a agência tinha um braço offline também, assim, mas o grosso, 90% da minha experiência dentro de agência é de agência online. Exatamente. E é até legal a gente conversar um pouco sobre isso, né? Essa compartimentalização da coisa talvez prejudique um pouquinho as estratégias de comunicação dos clientes que são atendidos por essas produtoras, né? Eu vejo, às vezes, conflitos acontecendo quando um cliente é atendido parte por uma agência digital e parte por uma agência offline,
quando a coisa não é muito bem conduzida, né? Eu acho que seria muito bacana para o processo se a coisa fosse mais, vamos dizer, compartilhada ou integrada, as agências offline conversando de igual para igual com as agências digitais, trabalhando aí para usar um chavão de forma sinérgica, né? Tentando construir uma coisa bacana para o cliente, né? E muitas das vezes a gente não vê isso acontecendo. Você também identifica isso? Eu identifico e eu acho que é um problema. Ele começa assim, até pensando assim, num contexto histórico. Uhum. Talvez ainda exista um certo preconceito também com a agência digital, né? Um mercado relativamente novo, assim. Sim. E aí, então, a agência offline, que talvez num relacionamento de longo termo ela já esteja há mais tempo com o cliente, e ela se negue a brifar a agência online da maneira que deveria acontecer, né? E aí você começa a ter uma série de ruídos dentro do projeto de comunicação de um cliente. E eu acho que talvez uma origem disso seja, não sei, não é para colocar culpa nem atribuir responsabilidade, mas se a coisa vem de uma maneira bem clara do cliente, o cliente chama os dois fornecedores e sentam os três à mesa para discutir a estratégia, para chegar a um consenso, um plano que seja bacana e que integralize todos os canais, a coisa pode, esse ruído pode ser minimizado e por aí vai, né? Eu acho que se há uma equipe de comunicação que tome conta desse processo, isso dentro do cliente, as chances dos ruídos serem pequenos ou eles não existirem, elas se tornam muito menor, assim. Uhum. Mas aí, óbvio, depende da seriedade que a equipe de comunicação leva o processo e como até também a própria direção da empresa, ou o dono, enfim, a própria importância que a área de comunicação tem dentro da empresa, né? Tem que ser claro, atribuída a responsabilidade na hora de definir a coisa, na hora de estabelecer as metas lá dentro do cliente, e isso tem que ser acompanhado, né, essa responsabilidade tem que ser acompanhada de poder e, obviamente, de controle. Então, eu acho que para o bem da comunicação de um cliente, o seu departamento, o seu setor de comunicação, ele deve, de alguma forma, atuar controlando o processo inteiro. Eu acho que muito do ruído se forma quando a produtora web, a produtora de comunicação digital ou a agência de comunicação digital, ela é brifada por um intermediário, que é a agência offline. É óbvio que muitas vezes o cliente lá, quem está comprando o serviço, não tem um departamento de comunicação estruturado. E isso pode transferir essa responsabilidade do controle para a sua agência offline. Nesses casos, a agência offline faria um excelente serviço se trabalhasse a coisa de forma transparente, mas eu não sei, a minha experiência é de que isso nem sempre acontece. Talvez por medo de que um pedaço do seu bolo esteja sendo comido pela agência digital, ou falta de maturidade, ou alguma coisa assim, mas seria muito legal que, em primeiro lugar, o cliente, de certa forma, controlasse o processo. Se isso não for possível, que quem controle seja o seu fornecedor principal de comunicação, no caso, uma agência offline. Se essa agência tiver um braço web, a coisa fica mais fácil de integrar, mas se não tiver, que ela conduza a coisa de uma maneira mais transparente. Eu não costumo ver isso muito transparente. Talvez a minha realidade seja muito limitada, poucos exemplos, e por isso eu gostaria que os nossos ouvintes participassem, mas eu enxergo que muito do ruído acontece quando esses intermediários eles seguram um pouco da informação e aí atrapalha o processo. Outra coisa que pode atrapalhar o processo é ficar contratando freela. Aí você não tem um comprometimento de longo prazo e porque o cara é um freela, nada contra os freelas, mas às vezes você não vai soltar uma quantidade muito grande de informação estratégica sobre as ações de comunicação para um cara que é um freela porque você não sabe se ele vai continuar no processo. E aí fica aquela coisa, né? Eu te dou um pouco de informação só, você produz com o pouco que eu te dou, e aí provavelmente esse pouco que eu te dou não é o suficiente para você produzir uma coisa muito bacana.
funciona, e aí a comunicação do cliente fica um pouco prejudicada. O que você acha? Não, eu concordo. O caminho é esse. Eu só acho, num ponto que você disse que o fornecedor principal é a agência offline, óbvio que existem casos que a agência online ela é o fornecedor principal, né? Então é uma via de mão dupla. Sim, Quer dizer, sim, o sim. gerente de projetos dentro da agência online, ele tem o dever, para o bem do cliente, para o bem do negócio, de compartilhar e fazer o briefing correto dentro na agência offline. De compartilhar, né? Eu falo isso porque normalmente o budget da comunicação offline ele costuma ser maior do que o budget de comunicação online. E aí, óbvio, né? A responsabilidade é maior onde tem mais dinheiro, sei lá. Exatamente. Claro. Enfim, eu acho que isso aí, com isso a gente meio que arranha um tema que é bem interessante, né? Assim, quem sabe para os próximos episódios a gente venha discutir as diferenças entre esses três modelos, né? Assim, contratar os fornecedores de forma independente, contratá-los via um intermediário ou contratar uma agência única que cuida das duas coisas. Não sei o que seria melhor para o cliente, né? Talvez a gente precise conversar mais sobre isso. Exatamente. Talvez não exista nenhuma receita de bolo para isso, né? Cada caso ele definitivamente é único nesse sentido. Exatamente. Agora, e falando falando em contratação de agências de comunicação digital, eu acho que quem precisa desse tipo de serviço são os portais de notícia mineiros. Eu ia até fazer uma outra piadinha que é o seguinte: falando em aonde está o grosso do dinheiro, definitivamente para os portais mineiros não é a internet. Exatamente. Né? Eu acho que eles estão investindo, sei lá, em outdoor, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, cara, é uma coisa que eu fico completamente chocado, cara. A gente tem isso até estando fora de Minas Gerais, mas acompanhando todos os dias o que acontece aí, é impressionante, cara. Os três principais portais dos três principais jornais de Belo Horizonte, eles são totalmente bizarros. Sim, quer dizer, muito aquém do que poderia ser, né, cara? Muito aquém do que poderia ser, mas também é um reflexo do que é o jornalismo em Minas Gerais. Né? Eu acho assim, exatamente, esse reflexo de uma coisa que me deixa muito inquieto. A gente vive, pelo menos aqui em Belo Horizonte, numa região metropolitana de quase, não sei, não é muito fora da realidade arriscar que na região metropolitana a gente tem mais de 3 milhões de pessoas. Né? Isso é maior que Berlim. Né? E aí a gente tem 3 jornais, sendo que um é quase hegemônico, que é o Estado de Minas, e os outros 2 têm uma participação ínfima e não há muita cobertura local, apesar do argumento contrário. Né? Você vê a comunicação do Estado de Minas de que ou do UAI, né? É de que aqui a comunicação é para os mineiros e tudo mais. Você vê muito pouco de produção voltada para o local. Né? Você vê produção local, sim, mas muito pouco voltada para o local. O grosso está no esporte, mas eu tenho minhas dúvidas se é só atrás de notícia do Atlético, do Cruzeiro e do América que as pessoas estão, né? Eu acho que a audiência quer um pouco mais, e esse um pouco mais não vem. Poderia ter muito mais, e assim, não tem. Os outros 2, que são o Tempo e o Hoje em Dia, assim, falando visualmente, nenhum dos 3 é bacana, né? Falando em termos de experiência, nenhum dos 3 proporciona uma experiência bacana para o usuário. Falando em termos de conteúdo, pior ainda, é difícil você achar uma página dessas publicações sem erro. Poxa, eu errar no meu blog, cara, eu tenho 100 pessoas visitando meu blog por dia, quando muito. Né? E eu não vivo disso. Né? Se eu passar a viver do meu blog, eu tenho a responsabilidade e tenho a obrigação de, poxa, no mínimo não ter erro de português, não ter erro de digitação. E lá você vê que a coisa é meio tocada, assim, é complicado demais, né? É muito difícil e nem na questão de você cobrir o dia a dia de uma cidade, os portais, eles prestam esse serviço, né? Quer dizer, às vezes é mais confiável você fazer uma busca no Twitter a respeito de algum evento específico na cidade do que propriamente correr atrás do UAI, do Tempo, do Hoje em Dia para saber notícia a respeito desse assunto. Exatamente, é uma coisa que a impressão que passa é que
é uma equipe muito reduzida que cuida de cada um desses portais, e são equipes muito reduzidas e que não tem como, ou não tem vontade, ou não saem de dentro das redações. Então é aquele jornalismo feito com, sei lá, com rádio escuta e Ctrl+C e Ctrl+V naquilo que vem do impresso, né? Eu acho que deixa muito a desejar, né? Deixa muito a desejar, e ainda aí vem no efeito bola de neve, a gente ainda tem que dizer, a parte de comentários das matérias é para sentar e chorar, né? É complicado, né, cara? É complicadíssimo isso, assim. Você falar que, poxa, você poderia ganhar muito com esse esquema de interagir com os seus leitores, e isso não acontece da maneira adequada, né? É claro, são muitas as possibilidades de agir, né, de atuar. Eu vejo que uma menção honrosa o Tempo, por exemplo, ele tem aquela questão da TV online, ainda muito incipiente, muito mal organizado, é difícil você, sei lá, achar alguma coisa ali, as coisas não têm muita sequência, não há muita ligação, o visual é confuso, mas ok, estão tentando, né? E algumas outras coisas ficam para trás. Eu acho que isso que você tocou de comentário é algo que fica para trás, né? Recentemente eu caí numa matéria a partir de um blog para buscar notícias sobre a greve dos servidores estaduais de educação aqui em Minas Gerais. É mais confiável você acessar blogs do que acessar o site de um jornal, porque a gente sabe, a mídia aqui em Minas Gerais ela tem um problema com viés, né? É complicado isso aqui, né? Nada contra ter um viés, eu acho que deveria ser apenas declarado, né? Você não deveria posar de neutro, já que você não é neutro. Mas, enfim, eu estava num blog e esse blog fazia referência a uma notícia que parecia, e depois se confirmou, não representar a verdade dos fatos. E aí eu fui ler a notícia, e ao ler a notícia eu vi que existia um espaço de comentários lá no UAI. Poxa, muito bacana ter o espaço de comentário, né? É algo que é bem interessante. Mas eu percebo que aqueles espaços, esse espaço de comentário no UAI, como você falou, Cabeça, são espaços muito maltratados. Eu acho que pela própria publicação. Os comentários eles ficam presos dentro da própria publicação. E isso faz com que o diálogo não se desenvolva. Ele acaba virando um xingamento atrás de xingamento, né? Eu acho que algumas coisas simples poderiam ser feitas e, não sei, tomara que alguém desses portais nos escute de alguma forma e perceba a possibilidade de atuação que eles vão ter se, por exemplo, integrar sistemas de comentários com as ferramentas de rede social, né? A gente estava conversando antes de gravar como seria benéfico para um UAI da vida, ou para um jornal O Tempo, ou para um portal do Hoje em Dia, ou para um site de notícias, integrar o seu sistema de comentários com redes ou ferramentas de redes sociais tipo o Facebook. Se você coloca uma coisa simples, né? Lá o comentário, eu vou procurar colocar o link para essa matéria na postagem do blog, para que as pessoas que estão escutando agora possam clicar e dar uma olhada nesses comentários. Vocês vão ver que são comentários muitas vezes de ofensa, um xingando o outro e com nomes falsos, e-mails falsos, comentários sem pé nem cabeça, um festival de trollagem. Eu acho que a publicação ganharia muito se esse sistema de comentários não fosse descolado do mundo do jeito que ele é hoje e fosse integralizado ou aglutinado lá no Facebook. Por exemplo, ao comentar, a pessoa... isso é muito fácil de você implementar, né? Isso a gente vê um monte de tutorial, isso é social media 101, né? Você integralizar lá o seu sistema de comentários com o Facebook. E aí o que acontece? Cada pessoa que vai comentar nessa matéria, o comentário dessa pessoa vai aparecer na timeline dela do Facebook. E aí o que acontece? Quais são as consequências? Em primeiro lugar, você tem uma nova fonte de pessoas vindo para a matéria, porque as pessoas que são amigas desse camarada que comentou vão ver aquele comentário. E se interessarem pelo assunto, vão clicar e vão cair na sua matéria. Então, se você tem mais fonte de tráfego. E outra coisa que vai acontecer é possivelmente a diminuição dos insultos nos comentários, porque agora você está associando o seu nome verdadeiro, o seu perfil no Facebook, na hora que você faz um comentário. Então a chance de você ficar insultando alguém escondido num anonimato
de um nome falso ou de alguma coisa no sistema de comentários do jornal, diminui, né? Não sei, cara, eu acho que, sei lá, isso não é uma coisa muito revolucionária, mas traria um benefício danado, né, para essas publicações. O que você acha? Já é o primeiro passo, porque você começa a agregar valor ao comentário, à matéria, porque são pessoas reais, Aham. comentando a matéria, né? Quer dizer, outro dia eu vi uma palestra do Marcelo Taz, Ah. e ele comentando que ele tem 2 milhões de seguidores no Twitter e 500 mil fãs no Facebook. Ele falou Aham. isso assim, tipo, pô, a discussão que eu tenho no Facebook ela é muito mais rica do que a discussão que eu tenho no Twitter. Uhum. Transferindo o Twitter pro ambiente do Y, porque no Twitter eu tenho um tanto de gente que comenta, não existe, não sabe, não sei quem é, nome falso e e-mail falso, que é essa a realidade do Y. Aham. No Facebook são pessoas de verdade, a não ser que o cara seja totalmente desocupado na vida e resolva fazer uma conta falsa no Facebook para comentar no Y. Não quer dizer que isso não vá acontecer, né? Mas eu acho que a Exatamente. chance é menor, né? Exatamente. E até uma outra coisa que eu acho muito engraçado dentro da caixa de comentários do AI é o fato ela é uma caixa pequena presa. Aham. Ela é engraçado você pensar assim que quando você falou mais cedo que os comentários ficam presos dentro da matéria, eles estão realmente presos dentro de uma caixa muito pequena. Quer dizer, É. a importância desse comentário para a matéria é quase nulo, né? Assim, Você vê que na hora que tipo, foda-se o que meu leitor tá Exatamente, pensando. eu não tô nem aí porque ele tá pensando, eu vou colocar isso daqui para poder falar que eu sou que eu me importo, mas na verdade eu não tô me importando muito, né? E quando eu quero, eu ainda posso falar assim, devido à falta de bom senso dos nossos leitores, vamos fechar a caixa de O que é comentários. algo que é, no mínimo, um contrassenso. Você está chamando o É, seu público de mal educado. Então, exatamente. poxa vida, cara, repensa a sua vida. Se você está atraindo esse tipo de gente, é porque o que você está fazendo não é muito bacana, você não acha, não? Não é nada certo, né? Quer dizer, tá tudo errado, tudo. Bom, começa do Sei zero. lá. Exatamente. Exatamente. Fecha o boteco, cara. Fecha o boteco. Ou então, vamos colocar pessoas que entendam do negócio para trabalhar. Agora, Caio, outra coisa que eu acho É, curiosa também é a G1zificação, ou Globo.comização dos portais, né? Que é uma tentativa falha de separar o conteúdo por cor, separar, na verdade, a editoria por cor enfim, é, misturar mídia, foto, quer dizer, foto e não texto, é. vídeo e texto, enfim, e não dá certo. Não é, cara, não é porque a coisa funciona de certa forma lá na Globo.com que vai funcionar para todos os portais e com as mesmas cores. Puxa vida, né, cara? Não, eu acho que não deve Não é, ser. Não é porque funcionou num lugar que tem que funcionar em todos e que todo mundo tem que fazer igual. Se todo mundo tiver que fazer igual, então não precisa de ter mais gente. Vai só ter um e pronto. Né? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Existem formas diferentes e a Globo ela é referência, não é ruim, né? Mas não é perfeito. Você vai olhar o sistema lá de navegação pelo conteúdo de vídeos da Globo Minas, é algo, nossa, pra lá de ruim. É muito difícil você achar alguma coisa ali. Os vídeos são muito picados e não tem descrição adequada e ficam naquele display lá cheio de imagens reduzidas e você não. A navegação não ajuda. Então não é por isso, não é porque a Globo, que investe bastante, e aí não tirando o valor da coisa, né, esse investimento, claro, se reflete em alguns produtos muito bem feitos e por aí vai, mas não é porque eles fazem de determinada maneira que todo mundo tem que copiar. Eu acho que a gente tá arranhando ainda uma coisa que é a comunicação digital e ficar só copiando aquele que faz ou aquele que é maior não vai fazer o esquema melhorar, sabe? Eu acho que, sei lá, a inovação não vem da mesmice, eu acho que vem do risco. Né? Tem que se arriscar, tem que tentar fazer alguma coisa, vamos né, fazer e experimentar. E eu acho que isso tá faltando um pouquinho. Né? Exatamente. Enfim. Bom, e aí vamos para o. Antes, obviamente, opiniões são muito bem-vindas, inclusive dos profissionais que a gente acabou de falar aqui dos portais. Né? Eu imagino que seja um desafio muito grande você tocar
a parte digital num produto como esse, que é um jornal impresso e às vezes tem uma história muito longa e é uma organização muito tradicional, alguma coisa bem presa, e eu entendo o desafio, né? E eu gostaria de ouvir as pessoas que estão envolvidas, né? Mas não tirar delas a responsabilidade de às vezes fazer com produtos que, sei lá, pecam pela falta de qualidade. Eu acho que, claro, todos temos as nossas dificuldades, mas a gente tem que assumir a responsabilidade que às vezes o produto que a gente faz não fica bom, né? Assim, não é porque as condições de trabalho são ruins que então tudo que for feito vai ser justificado ser de péssima qualidade. Enfim, sei lá, eu acho que seria bacana que começasse um debate sobre isso, que as pessoas que, sei lá, às vezes leem mais blog do que site de notícia, sejam um sinal para que esses camaradas repensem o que eles estão fazendo, né? Ficar fazendo sempre a mesma coisa, repetindo o offline, eu acho que, sei lá, não vai dar certo. Eu acho que, sei lá, em primeiro lugar, sai pra rua, galera, vai fazer, vai escrever sobre o que está acontecendo na cidade, ao invés de ficar só dentro da redação e por aí vai, e vamos tentar fazer alguma coisa diferente, né, em termos de produto online mesmo, né? Exatamente. Enfim. Bom, e aí vamos para o terceiro assunto desta noite, pegando carona em comunicação integrada, pegando carona em perfis falsos no Facebook. Quando você... Lá vem. É quando você entra no Facebook, tá lá umas solicitações de amizade e você vê agências de comunicação integrada que dominam tudo, de todas as mídias possíveis para você se comunicar. Ou pelo menos se declaram como tal, né? Ou se declaram como tal, começam errado, né? Quer dizer, empresa não tem amigo, empresa tem cliente. Esse é o ponto. Aí vai ter gente falando, nossa, que coisa, mas a minha estratégia é ser amigo dos meus clientes e tudo mais. Mas vamos à vaca fria aqui. O Facebook, ele oferece uma ferramenta muito bacana que permite um acompanhamento, métricas e informações muito bacanas se você se declarar como uma página, já que você não é uma pessoa. E aí o cara que vai trabalhar comunicação online, ele vai se declara como pessoa e põe lá o nome de empresa XYZ. Meu amigo, você está começando errado. Vai ser muito mais legal se você usar o Facebook como uma empresa. Vai ser mais legal para você por uma série de motivos. A começar pelas métricas que você vai ter acesso e pela possibilidade de interação diferenciada que você vai ter se você se colocar como uma empresa. Além do que, é uma baita de uma pista de que você não sabe fazer comunicação online, né? Se você se colocar como pessoa física e você é uma empresa. Complicado, né, cara? É mais ou menos você chegar no mecânico e ele não sabe como que se usa um macaco. Exatamente. Ou, na verdade, ele usa o macaco para, sei lá, outra coisa que não é a função de um macaco, entendeu? E aí, é engraçado porque muita gente, eu já tive essa discussão milhões de vezes com gente que não é só agência, mas gente que é negócio e tem um perfil, né? O negócio é gente. E eles falam assim, a primeira argumentação é a seguinte: mas é muito mais fácil eu adicionar as pessoas, mais pessoas irão saber do meu negócio. A questão é que eu acho que não é orgânico, sabe assim. Eu não quero que a pizzaria da esquina vire minha amiga para eu saber os produtos dela. Sim, se eu tiver... Exatamente, a gente tem que lembrar, desculpa te interromper, cara, mas a gente tem que lembrar que o bacana dessas ferramentas é o poder que você dá às pessoas. A pessoa, se ela tiver a fim de escutar o que você tem a dizer, ela vai se declarar: eu curto a pizzaria da esquina, eu quero acompanhar, agora que temos os feeds, né? Eu quero acompanhar o que a pizzaria da esquina está falando. Exatamente. E aí falar, mas as pessoas não estão acostumadas com o fato de você ter que curtir uma coisa para ir atrás dela. No Orkut era diferente. No Orkut você era amigo das pessoas. Só que, Orkut é Orkut. Não vou entrar no mérito idiota de falar orkutização ou... Enfim, o preconceito embutido dentro disso. Mas a mecânica era diferente. Sim.
né? Sim, tanto as coisas evoluem. Eu acho que e é um grande mérito do Google+, embora experiência ordinária esteja me mostrando que somente geeks e nerds estejam no Google+, ou estejam usando o Google+. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas um grande mérito do Google+, é de ele nem deixar, ele nem permitir que uma empresa atue ali. Vai existir o momento das empresas entrarem. Esse ainda não é o momento, né? Esse momento já chegou ao Facebook. Você tem lá o jeito de você atuar como uma empresa. E eu acho que você e mais algumas pessoas, eu acho que o Ricardo Junqueira é um que levanta essa bandeira, né? Que é a de reportar perfis inadequados no Facebook, né? Eu acho que é uma coisa que todos deveríamos fazer. Quando você se depara com uma empresa querendo ser sua amiga, antes de aceitar, ao invés de aceitar esse pedido de amizade, eu acho que a gente tem o dever, para que a rede seja sempre bacana, a gente tem o dever de reportar, falar, olha, esse é um perfil inadequado, esse é um perfil falso, na pior das hipóteses, né? Exatamente. E é legal quando você vê uma iniciativa, gente que tem uma empresa e começa fazendo uma página e você vê o negócio crescer, entendeu? Assim, fala, pô, aí, ó, espelhe-se nesse tipo de gente. E eu não tô falando de Gol, não tô falando de Heineken, eu tô falando de loja, Sim, tô falando de pizzaria, tô falando de, enfim, negócios menores, exatamente, negócios mais próximos da exatamente. gente que mostram que é plenamente possível você atuar de uma maneira que é mais adequada, né? E assim, poxa, vai ter gente falando, lá vem o Caio querendo botar regra nas coisas. Mas não é isso. Em primeiro lugar, são regras do serviço. O Facebook é um serviço de rede social. E como parte do serviço, ele tem algumas regras, algumas normas, dentre as quais a seguinte: se você é uma empresa, você deve ser uma página, não um perfil. Fazendo uma interpretação um pouco mais profunda disso, a gente tem que entender que o valor do Facebook está justamente nas redes que se estabelecem ali entre as pessoas. Se essas redes começam a ser falsas ou não representar relacionamentos verdadeiros, como a gente vê acontecer com frequência, né? Pessoas que não se conhecem, que não têm nenhum tipo de afinidade e por aí vai, elas começam a se relacionar, ou pelo menos falam que se relacionam no Facebook, quando isso fica muito, muito espalhado, a rede perde o seu valor. Não o valor financeiro do Facebook só. Eu estou falando do valor das coisas que estão sendo discutidas ali. Se você só tem relações falsas, ou seja, eu não sou amigo da empresa, né? Sei lá, eu não posso ligar para a pizzaria se o meu carro quebrar de madrugada e pedir uma força, falar, ô pizzaria, vem aqui me ajudar que meu carro quebrou, você pode me ajudar? Você não pode pedir para a pizzaria te levar para o aeroporto, né? Sei lá, você vai pedir para um amigo, né? E tem que ser um amigo bem amigo, porque não é qualquer amigo que vai acordar de madrugada ou vai baixar lá em Confins, né, para te levar ou te buscar do aeroporto. Então, sei lá, acho que as relações têm que ser efetivamente verdadeiras para que a rede tenha um valor. Se a gente começar a falsear tudo e perfil falso e por aí vai, que garantia que você vai ter de que aquelas pessoas que são suas amigas ou amigas da sua empresa no Facebook, que são efetivamente seu público e estão querendo escutar o que você está falando, estão querendo consumir o seu produto, estão querendo interagir com você? Elas podem estar ali só aceitando para ver, sei lá, qual é e não ter nenhum vínculo, ser uma coisa simplesmente circunstancial. Então, para ser ter um pouquinho mais de qualidade, eu acho que o mínimo é isso. E, sei lá, eu acho que não é muito positivo para uma agência de comunicação atuar dessa forma, né? Você já está mostrando de cara que você não sabe o que você está fazendo. É uma irresponsabilidade você trabalhar com o dinheiro dos outros, já que você não sabe nem trabalhar com o seu próprio recurso. Exatamente, é o risco. Eu teria muito medo em contratar uma agência que já começa dessa forma. É aquele esquema, eu acho que vai voltar muito nisso, a falta de
profissionalização no mercado, né? A gente tem muita gente se declarando especialista em alguma coisa e sem saber minimamente do que se trata, né? Ou querendo trabalhar fazendo alguma coisa sem saber o que é. Né? Sei lá, eu não vou contratar alguém que não para fazer uma cirurgia em mim, eu não vou, sei lá, procurar um médico para fazer uma cirurgia em mim e descobrir lá que esse médico não sabe nem operar um bisturi. Puxa vida, eu vou levantar dali se eu tiver acordado ainda e vou picar a mula, né? Sair correndo. Né? Mas, assim, enfim, comunicação é um negócio que deveria ser tão sério quanto esse, e a gente deveria sempre buscar fornecedores que saibam o que eles estão fazendo, ou que sabem o que estão fazendo, né? Isso mesmo. Eu acho que a gente vai voltar nesse assunto nos próximos podcasts. A gente tem a gente só deu o primeiro passinho nesse deserto aí da falta de profissionalização e das ações um pouco atrapalhadas no deserto da comunicação digital. Né? Eu acho que a comunidade ganha muito quando se faz o debate. E eu acho que essa iniciativa aqui tem só a função de ser uma faísca. Vamos tentar começar a conversar, né? Vamos ver por que já aí mais links para serem anexados a essa postagem que a gente vai colocar esse podcast. Por que a gente tem portais de notícia copiando literalmente o conteúdo de outros portais? Que coisa que é essa que está acontecendo? Isso é sintoma de alguma coisa muito grave. Né? Você vê o Estado de Minas colocando uma matéria lá no UAI e algumas horas depois ou minutos depois a mesma notícia aparecendo em um outro portal de notícias. Você fala assim, poxa vida, isso não é jornalismo, gente, isso não é bacana. Isso não é comunicação. Tá tudo errado. Ah, mas eu estou citando a fonte. Cara, mesmo que você cite, não é bacana isso. Isso não é certo fazer. Né? Eu acho que a gente precisa discutir isso. A gente precisa ter mais coisa original. A gente precisa ter mais conteúdo original. A gente precisa ter mais gente botando a cara a tapa. Né? E fazendo, experimentando e vendo qual é. Eu acho que isso falta. Concordo. Isso falta muito. Eu acho que falta, e não tem, cara, não é errado pensar diferente, não é errado errar, enfim, tem que tentar, tem que falar o que você acha. E ver qual é, né, cara? E ver qual é, na pior das hipóteses, alguém vai responder e vai se estabelecer um diálogo, e vamos tentar conversar com aquele que quer conversar, né? E, enfim, vamos que vamos, né, cara? Exatamente. Aí agora para os nossos 2, 3... ouvintes que chegaram até o final desse podcast número 3. O nosso muito obrigado. Muito obrigado e esperamos as opiniões. Ia ser legal se alguma agência que tem um perfil no Facebook venha e fale por que dessa estratégia, enfim. A gente quer ouvir e trocar ideia. Pois é, vamos conversar, né? E, enfim, se você é uma dessas 3 pessoas que está aí escutando até agora, você pode passar ali no guichê 3 e pegar um Deus lhe pague, zerinho. Que a gente vai providenciar outros para as semanas que vem. É isso aí. Bom, vamos nos despedindo por aqui, aguardamos comentários e espero que agora a gente tenha conseguido se ater ao tempo. Se isso for um problema, por favor, se manifestem também. Às vezes a gente não consegue atingir um nível de profundidade na discussão que os nossos ouvintes, os espectadores, leitores, o que quer que seja, estão desejando. Eu gostaria que as pessoas se manifestassem. Assim, vamos conversar, gente. Quem sabe a gente até não faz algumas conferências e convidar pessoas e por aí vai. Exatamente. É o que a gente quer e é o que tem gente pedindo também, né? Vai ser legal, vai ser divertido. Eu acho que sim, cara. Espero que a gente tenha conseguido manter o nível dos 2 episódios anteriores. Eu vou ficando por aqui, diretamente de Belo Horizonte. Vou desligando o meu microfone. Eu sou o Caio César e... Eu sou o Felipe Caio. Foi um prazer, uma boa semana para você e a gente se vê nos próximos episódios do Ainda Sem Nome. Um abraço. Tchau, pessoal.